Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, e hoje vamos estar abordando o trato gastrointestinal e os transtornos alimentares. Nós vamos discutir, vamos fazer uma introdução, alguns conceitos, revisões, vamos abordar algumas patologias como gastrites, as úlceras, constipação, diarreia, refluxo, vômitos, flatulência, cólicas, e também possíveis abordagens farmacológicas. Vamos discutir também alguns transtornos alimentares, a obesidade, a anorexia e a bulimia. Bem, vamos iniciar com o processo da digestão. Então, a digestão acontece de uma forma, a princípio, extracelular, compreende dois tipos de processo, né? Processos físicos, mastigação, deglutição e movimentos peristálticos, e processos químicos, dentro do contexto das ações enzimáticas do sistema digestório humano, ou seja, temos o tubo digestório, que começa lá na boca, não é? E a cavidade oral, boca, faringe, esôfago, e vai seguindo os seus órgãos anexos, fígado, vesícula biliar, pâncreas, que atuam no processo digestório. Bem, dentro do contexto ainda da digestão, nós temos o processo de mastigação e deglutição, que ocorre na boca. Na faringe, na parte anterior do esôfago, temos a musculatura estriada. Nós temos, então, o quê? Uma ação voluntária. E na parte posterior, nós temos do esôfago, estômago e intestino, nós temos o quê? A ação de uma musculatura lisa, ou seja, da ação, sofrendo uma ação involuntário. Então, nós temos os movimentos peristálticos que impelem o alimento ao longo do tubo digestório e o sistema nervoso autônomo, temos a ação do sistema nervoso autônomo que inerva o tubo digestório, através do parasimpático eu estimulo o peristaltismo e através do simpático eu modero ou inibo o peristaltismo. Bem, dentro de uma proposta de entender, certo, de uma forma mais simples, de uma forma mais simplória, esse processo de ação do trato gastrointestinal sobre os alimentos, né? Então, nós temos a mastigação, que é a desintegração parcial dos alimentos, um processo mecânico e químico. Nós temos a deglutição, a condução dos alimentos através da faringe para o esôfago, a ingestão, a introdução do alimento no estômago, a digestão, o desdobramento do alimento em moléculas mais simples, a absorção, processo realizado pelos intestinos, e, por final, a defecação e eliminação de substâncias não digeridas no trato gastrointestinal. Bem, a digestão mecânica ela acontece com a mastigação, dentes e língua, e a deglutição a língua dando um rumo, dando um segmento para esse alimento, né? E os músculos da faringe. Funções, tá? Então, nós estamos discutindo algumas das principais funções do sistema digestório. Então, aproveitamento pelo organismo de substâncias ditas alimentares, assegurando a manutenção de seus processos vitais, transformação mecânica e química de macromoléculas alimentares ingeridas em moléculas de tamanhos e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino, transporte de alimentos digeridos, e água e sais da luz intestinal para os capilares sanguíneos da mucosa do intestino. Não vamos abrir mão de entender que quando falamos do processo digestório, nós temos também o que nós chamamos de estruturas anexas, por exemplo, a glândula parótida, nós temos a glândula submandibular, a glândula sublingual, certo? Nós temos também, a nível de estruturas anexas, fígado, e nós temos o nosso querido pâncreas, que tem uma função endócrina e exócrina. Quando falamos de função exócrina, estamos discutindo sobre a atuação deles na digestão, na produção de enzimas, e endócrina, a sua produção de hormônios, por exemplo, a insulina e o glucagon, dentro desse contexto que acabamos de abordar, certo? A cavidade oral, então nós temos o dente, que atua na mastigação, glândulas salivares, parótidas, submandibulares, sublinguais, que facilita o quê? A formação do bolo alimentar, e a língua, que, como eu disse há momentos atrás, ajuda na deglutição e dá sentido ao alimento. Bem, seguindo esse raciocínio, eu gostaria só de pontuar com os senhores que o esôfago, no esôfago ocorre uma ação chamada peristaltismo, que é o conjunto de contrações que ocorrem nos músculos de órgãos, de certos órgãos ocos,
possibilitando o quê? Um acréscimo para frente em seu conteúdo. Então, a peristalse, o alimento anda para frente, né? O movimento do bolo alimentar em direção, neste caso aqui, que a gente está discutindo o trato gastrointestinal, ao estômago. Uma imagem para os senhores mostrando o epitélio gástrico, né? Então, dentro de uma visão da anatomia descritiva e topográfica, então o estômago é uma dilatação do canal alimentar com grande capacidade de distensão. Então, 50 ml aproximadamente vazio, 50, 60, 70 ml vazio, e de 2 a 3 litros é a sua capacidade máxima quando o mesmo se distende. Aqui, pontuando para os senhores o intestino delgado, onde ocorre a principal parte da digestão, a absorção de nutrientes, né? No intestino delgado. Também não podemos abrir mão de discutir o suco pancreático. Como pontuado, o pâncreas abarca as funções exócrinas e endócrinas, né? Aqui estamos discutindo as suas funções exócrinas, né? Como no caso aqui estamos citando, o suco pancreático secretado pelo pâncreas, pH entre 7,8 e 8,2, alto teor de bicarbonato, e temos ali as enzimas tripsina, quimiotripsina, amilase pancreática, lipase, ribonuclease e a desoxirribonuclease. Bem, quando falamos de tripsina, estamos discutindo uma enzima, estamos falando sobre uma enzima sintetizada como tripsinogênio, é um precursor inativo, ativado pela enteroquinase, produzida a nível do intestino delgado, também ocorre autólise e atua sobre proteínas, produzindo peptídeos. Não nos esqueçamos que peptídeos são compostos que fazem o quê? Que se formam da ligação de aminoácidos, e eu gostaria que os senhores e senhoras também se lembrassem que classificamos os aminoácidos em essenciais, em não essenciais e muitas vezes incondicionalmente essenciais em algumas determinadas situações. A quimiotripsina também é uma enzima, nós estamos discutindo trato gastrointestinal, processo digestório, então por isso pontuando sobre a quimiotripsina, produzida na forma de quimiotripsinogênio, é um precursor inativo ativado pela tripsina, age sobre proteínas, produzindo peptídeos. Seguindo o raciocínio, temos o intestino delgado, composto por duodeno, jejúnio e íleo, o íleo, no caso, mais próximo ao intestino grosso, né? Dentro desse mesmo raciocínio aqui, só para os senhores retomarem a visão do intestino grosso, colo ascendente, transversal, descendente. Dentro desse mesmo raciocínio avançamos. Eu quero só pontuar com vocês, antes de colocar uma imagem, algumas imagens sobre algumas alterações do trato gastrointestinal, eu quero só lembrar para vocês o processo inflamatório, a grosso modo, tá? Então, eu coloquei aqui 2 slides para a gente se recordar do processo inflamatório, e este primeiro slide pontua a exposição de fosfolipídios de membrana, a exposição, por que ele está exposto de fosfolipídio de membrana? Por diferentes motivos, mas por alguma maneira eu o exponho, por um processo inflamatório a princípio, tá? Então, o que vai acontecer? A fosfolipase A2 é uma enzima que vai ser o quê? Ela vai ser ativada quando eu tenho esse estímulo lesivo, e ela vai fazer o quê? Ela vai extrair o ácido araquidônico da membrana celular e vai expô-lo a nível de citoplasma. Esse ácido araquidônico vai sofrer a ação de uma enzima chamada ciclooxigenase, ou COX, né? Ou lipoxigenase, ou LOX, e essas enzimas vão fazer o quê? Vão transformar, vão usar como substrato esse ácido araquidônico na transformação de substâncias de mediadores inflamatórios, prostaglandina, prostaciclinas, tromboxano, leucotrienos. Bem, por que é que eu estou dizendo isso? Por que é que eu estou lembrando o processo inflamatório no primeiro momento? Para a gente não se esquecer que muitos dos problemas do trato gastrointestinal, uma úlcera péptica, por exemplo, a gastrite, podem ser provocados pelo uso constante, continuado de anti-inflamatórios. Bem, o que é que nós precisamos prestar atenção? Os anti-inflamatórios, nós temos os anti-inflamatórios que nós chamamos de anti-inflamatórios não esteroidais, ou AINES, e temos os anti-inflamatórios esteroidais,
que nós denominamos de AIES. Esses anti-inflamatórios são utilizados para quê? Para conter esse processo inflamatório. Bem, por que é que eu vou usar um anti-inflamatório por um longo período, de uma forma continuada? Às vezes eu estou apresentando um processo, algo, uma doença, por exemplo, autoimune, que me obriga a utilizar um anti-inflamatório por um longo período. Esse anti-inflamatório, ele pode ser um anti-inflamatório específico, seletivo, mais precisamente, seletivo para o que nós chamamos de COX-2, ou ele pode não ser seletivo e atuar sobre a COX-1 e COX-2. O que é a COX-1? É aquela enzima que está transformando, a princípio, o ácido araquidônico nesses mediadores inflamatórios. Bem, a COX-1 ela é constitutiva. COX-1 é constitutiva. Quando eu bloqueio ela, eu uso um anti-inflamatório não seletivo, por exemplo, um diclofenaco, certo? Não estou falando mal do medicamento, só estou pontuando para os senhores entenderem. Quando eu uso um anti-inflamatório não seletivo, que bloqueia COX-1 e 2, eu vou bloquear a COX-1, que é constitutiva. O que é que eu posso produzir? Eu posso provocar, eu posso, neste caso em particular, diminuir a produção de muco, que protege o meu estômago da ação do ácido clorídrico, que consequentemente eu posso desenvolver gastrite e úlcera. Quando eu uso um anti-inflamatório que é seletivo, a gente às vezes usa o termo específico, mas na realidade alguns estudiosos pontuam que não temos medicamentos específicos, e sim seletivos, né, dependendo da dosagem que ele é utilizada. Os senhores vão compreender melhor isso observando esse tema dentro do contexto da farmacologia. Mas, então, quando usamos um medicamento que é seletivo para a COX-2, eu não bloqueio a COX-1, que consequentemente produz muco, e é uma tendência menor de eu ter gastrite, de eu ter uma úlcera. Eu não vou abordar aqui as contraindicações dos medicamentos que são seletivos para a COX-2. E também entendendo que medicamento não é bom de forma nenhuma você fazer o uso dele prolongado. Mas eu só quero abordar, antes de entrar, propriamente dito, mostrando para os senhores algumas imagens, por exemplo, da gastrite, de úlcera, de esôfago de Barré, por exemplo. Eu queria só que os senhores não se esquecessem que o uso prolongado de anti-inflamatórios, principalmente de anti-inflamatórios não seletivos que atuem sobre a COX-2, pode nos levar a este tipo de desdobramento. Dando sequência ao raciocínio, aqui mais uma imagem para os senhores acompanharem depois o processo inflamatório como um todo. Mostra aqui uma imagem mostrando para os senhores o que nós chamamos de esôfago de Barré. Na parte periférica da imagem, os senhores vão observar uma mucosa normal e ao centro uma mucosa irritada, a princípio por essa patologia denominada de esôfago de Barré, uma espécie de refluxo, tá? Dentro desse mesmo raciocínio, uma mucosa irritada, e denominamos essa mucosa gástrica irritada de gastrite. Dando sequência ao raciocínio, a úlcera péptica, a demonstração de uma lesão, os senhores vão ver na ponta da seta, uma lesão a nível de trato intestinal, uma lesão na mucosa do trato intestinal. Mostro para os senhores agora acompanharem comigo a doença de Crohn. É uma doença inflamatória e crônica que afeta o revestimento do trato digestivo. A princípio, entendemos ela como uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? Então, o teu sistema imunológico tem que reconhecer o que é próprio seu como sendo próprio e o que não é próprio, que é estranho, como não self. E muitas vezes o seu organismo reconhece o que é seu, o que é próprio, como não self, como estranho, e aí passa a desenvolver reações contra o que é seu. Tá? Então, a princípio, entendemos a doença de Crohn como uma doença autoimune. Ela produz dor, diarreia, perda de peso, ela pode causar anemia, fadiga, certo? O tratamento para a doença de Crohn geralmente utiliza-se de esteroides, dos anti-inflamatórios esteroidais. Acabei de pontuar com os senhores, temos os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, e temos os anti-inflamatórios esteroidais, os AIES, também denominados de corticoides. Então, para tratamento da doença de Crohn, usamos os anti-inflamatórios esteroidais e imunossupressores. A colite pseudomembranosa, também uma inflamação a nível de trato gastrointestinal. Aqui eu só quero pontuar que também temos muitas vezes agressões, transformações, novos crescimentos, neoplasias, né?
dos órgãos em anexo. Aqui mostra para os senhores o hepatocarcinoma, um câncer originário a nível de fígado, tá? O pulmão, fígado e ossos são locais altamente irrigados e muitas vezes são alvos de metástase. Neste caso, o hepatocarcinoma é o seu local primário a nível hepático, tá? Geralmente, a nível de fígado, quando eu tenho um câncer secundário, ele geralmente vem de intestino grosso ou reto. Não é regra, mas geralmente de intestino grosso ou reto. Aqui só para mostrar para os senhores, ainda dentro do contexto de órgãos anexos, a colelitise, né, a conhecida pedra na vesícula. Aí dentro desse raciocínio eu gostaria de pontuar alguns medicamentos, dentro da visão da farmacologia, alguns medicamentos que são utilizados nas disfunções do trato gastrointestinal. Aqui nesta imagem eu mostro para os senhores alguns antiácidos. O que são antiácidos? Eles atuam na busca pelo quê? Pela neutralização do ácido clorídrico, tá? Então aqui no caso eu pontuei para vocês, sem fazer propaganda, o Cineco Plus, mas temos outros produtos, Milanta Plus, associação de hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e a cineticona. Aqui ainda novas fotos, novas imagens de antiácidos, né, que neutralizam o ácido clorídrico, produzido pelo estômago. Aí produtos em embalagens maiores, produtos em embalagens individuais, para doses individuais, diversos medicamentos que os senhores podem acompanhar. Na mesma sequência, medicamentos que atuam sobre essa hiperacidez, ou já com antiulcerosos, né, os antagonistas de receptor H2, em particular aí, talvez o mais utilizado dentro do contexto de mecanismo de ação e preço seja a cimetidina. Ainda continuo com os senhores dentro do contexto dos antiulcerosos. Nesta imagem, talvez o medicamento de marca, isso, mostrando o medicamento de marca para os senhores, a ranitidina, no caso o Label, ele possui a apresentação em comprimido e líquido também. Eu só quis colocar essa imagem para os senhores entenderem que isso acontece em adultos e muitas vezes acontece em criança também, muito comum, e às vezes nós precisamos de uma preparação em líquido. Mais uma imagem de medicamentos antagonistas de receptores H2, que atuam como anti-ulcerosos, né? Ou seja, atuam sobre as úlceras gastrointestinais, tá? Agora, os inibidores da bomba de prótons, dentro do mesmo contexto, atuam em úlceras e atuam em desarranjos gastrointestinais, dentro do mesmo contexto, medicamentos que atuam na bomba de prótons, a imagem aqui o lanzoprazol, né? Seguindo o raciocínio, inibidores da bomba de prótons, agora o pantoprazol, dentro do mesmo raciocínio de medicamentos que atuam no trato gastrointestinal. Mostro para os senhores agora medicamentos antieméticos. O que é emese, tá? É a expulsão vigorosa do conteúdo estomacal pela boca, é o vômito, né? Então, aqui os medicamentos que atuam dentro desse contexto, eles estimulam a motilidade gastrointestinal. Seguindo o raciocínio com os senhores, novos exemplos, a bromoprida, né? Que atua também dentro desse contexto como um antiemético. Aqui a metroclopramida atua também como antiemético, e aqui eu faço questão de pontuar com os senhores sobre a reação extrapiramidal, muitas vezes produzido, um dos medicamentos clássicos que produzem isso, a metroclopramida. Existem outros, muito outros, né? Eu não estou falando mal, mais uma vez retomo, é só para pontuar o raciocínio com os senhores. Os sistemas piramidal e extrapiramidal são cadeias de neurônios do sistema nervoso central ligados aos movimentos do corpo humano. Os termos que remetem à figura da pirâmide são usados porque o sistema piramidal tem início em neurônios com forma que lembra a dessa figura, encontrados no córtex cerebral. O primeiro é responsável pela movimentação voluntária, por isso, lesões nesse sistema podem causar paralisia ou perda de força. Já o sistema extrapiramidal é responsável pela parte automática, ou seja, movimentos feitos sem pensar, como os necessários para falar ou caminhar. A reação extrapiramidal, os sistemas extrapiramidais, diz respeito a sintomas que geralmente aparecem em distúrbios ou doenças que comprometem este sistema neural, que está envolvido no controle do tônus e da postura. Vale lembrar que as células do sistema nervoso, ou os neurônios, comunicam-se umas com as outras por mensageiros químicos chamados de neurotransmissores. A dopamina é um exemplo, bem como a acetilcolina é um exemplo destes neurotransmissores.
Lesões no sistema extrapiramidal causam movimentos involuntários. Um exemplo é o mal de Parkinson, por exemplo, provocado pela degeneração de uma área conhecida como substância negra, cujos neurônios funcionam principalmente através da dopamina. Agora eu quero pontuar com os senhores, seguindo dentro do raciocínio de medicamentos que atuam no trato gastrointestinal, eu coloquei para os senhores a imagem de medicamentos que atuam em lesões, em particular na boca, essa oncilon base, medicamentos, a anistatina, né, também pode ser usada de uma forma oral, medicamentos que atuam em lesões da cavidade oral. Aqui eu coloquei para os senhores alguns medicamentos, em particular anestésicos locais, né, que atuam também em lesões da cavidade oral, medicamentos que atuam como analgésicos da cavidade oral, sempre lembrando que o excesso, o uso excessivo de anestésicos que atuam na cavidade oral podem comprometer o processo da respiração. Coloquei para os senhores aqui, ainda trabalhando dentro de todo o trato gastrointestinal, estou pontuando alguns medicamentos que atuam no trato respiratório superior, né, mais precisamente, alguns antibióticos, a amoxicilina com clavulunato, que impede a ação da beta-lactamase, o nisulide. Eu coloquei aqui para os senhores propositalmente uma versão dispersível, só para os senhores entenderem que dentro do processo da farmacocinética, muitas vezes nós podemos pular algumas fases, não, partes dessa fase utilizando o medicamento dispersível. Isso ajuda para evitar lá na frente uma gastrite, uma úlcera, para quem vai fazer o uso prolongado de anti-inflamatórios. Aqui exemplos de algumas formas farmacêuticas e medicamentos antieméticos e também procinéticos. Aqui, antifiséticos, medicamentos que atuam contra o quê? A flatulência, a conhecida simeticona, né, a dimeticona. No Brasil, mostro aqui para os senhores essa imagem de alguns medicamentos espasmolíticos, ou seja, alívio de espasmos, drogas que inibem o quê? A motilidade visceral, a N-butilescopolamina, né, a mais conhecida. Eu vou tomar a liberdade de citar aqui o nome comercial, o Buscopan, né? Às vezes os senhores observam composto, porque às vezes ele vem associado com um analgésico não opioide, a dipirona, né? Aqui eu vou pontuar com os senhores alguns medicamentos, seguir pontuando sobre alguns medicamentos espasmolíticos usados, neste caso aqui, para cólicas de crianças, geralmente, né? A omatropina, associada muitas vezes à simeticona. Da mesma maneira, muitas vezes nós temos problemas de cólicas, porque estamos com diarreia, às vezes estamos obstipados, né? Então, aqui, a amostra para os senhores observarem comigo o exemplo de alguns laxantes que trabalham dentro do contexto de melhorar a constipação intestinal, ou seja, estimulam o movimento intestinal. Mais algumas fotos, algumas imagens para os senhores acompanharem alguns medicamentos, né? O picosulfato de sódio é muito conhecido e muito utilizado pelo seu efeito rápido e também pelo seu preço mais acessível. Pontuo aqui para os senhores alguns laxantes em líquido, certo? Também muito utilizados. Alguns laxantes que apresentam na sua formulação produtos fitoterápicos, como caça sagrada, sênia, acácia. Não se esqueçam que fitoterápicos, com uso excessivo e com uso prolongado, também podem provocar a perda parcial ou total da flora normal, com seu uso prolongado e indiscriminado. Aqui ainda trabalhando com alguns produtos fitoterápicos. Dentro desse contexto, aqui eu pontuo, mostro para os senhores o plântago ovata. Sigo com os senhores agora, dentro do raciocínio de trabalhar o trato gastrointestinal, mas não agora com medicamentos que estimulem o movimento intestinal, pelo contrário, medicamentos que atuem como obstipantes. Aqui eu mostro para os senhores a loperamida, o famoso Imosec, o Diazec, dando sequência ao raciocínio, medicamentos antidiarreicos, ou seja, fármacos utilizados para controlar a diarreia, obstipantes, no caso, né, a racecadotrila, o conhecido Tiorfan, muito antigo esse medicamento e muito utilizado. Aqui, medicamentos utilizados para a colite. O que é colite? É uma reação inflamatória no cólon. Muitas vezes, geralmente,
vem de um contexto autoimune ou infeccioso, tá? Aqui eu coloquei para os senhores um medicamento muito utilizado, a mesalazina. Continuo falando de todo o trato gastrointestinal, agora problemas que podemos ter a nível de veias hemorroidais. O que são? São veias inchadas e inflamadas a nível de reto, de ânus, né? Que causam desconforto e muitas vezes sangramento. Aqui eu coloquei um produto muito conhecido, a castanha da Índia. Seguindo o raciocínio de trabalhar o tema que propusemos, né? Discutimos trato gastrointestinal e agora vou seguir com os senhores sobre transtornos alimentares, falando sobre transtornos alimentares. Vamos discutir obesidade, anorexia, bulimia, alotriofagia e a vigorexia. Bom, transtornos alimentares. A etiologia dos transtornos alimentares é multifatorial, formada de predisposições genéticas, socioculturais e vulnerabilidades biológicas e psicológicas. Devemos observar o histórico de transtorno alimentar e o humor da família, a relação familiar, traços de personalidade e a valorização de determinada forma corporal. Isso pode induzir, como os senhores irão observar comigo, alguns transtornos alimentares que vamos discutir, no caso aqui a obesidade, a anorexia, a bulimia, a alotriofagia. O que é isso? Alotriofagia. Desejar, mastigar, ingerir substância sem valor nutricional, por exemplo, a espuma de um sofá, terra, tá? E a vigorexia, que é essa obsessão por um corpo bonito, por um corpo musculoso. Tem um lado também psicológico, essa insatisfação constante com o corpo, tá? Então aí eu coloquei essa imagem para os senhores observarem, uma senhora com peso adequado, olhando no espelho e se enxergando com excesso de peso, tá? Os alimentos que se transformam facilmente em energia e, consequentemente, úteis para a sobrevivência da evolução humana, são ingeridos com prazer e, muitas vezes, a ingestão desses alimentos com prazer, que trazem um pouco mais de prazer, não são adequados. Não que eles não possam ser ingeridos, mas eles não devem ser ingeridos e muitas vezes não na quantidade que isso acontece, né? Então, vou começar pontuando com os senhores sobre a obesidade. É importante entender que é um problema social também, não é? E nós estamos enfrentando agora, nesses momentos, um grande índice de obesidade infantil. Então, muitas vezes ocorre por problemas psicológicos, sociais, comportamentais, podem ocorrer em indivíduos obesos. Então, pode estar ligado com isso, né? Problemas psicológicos, sociais e comportamentais. A estigmatização social, discriminação de crianças obesas são constantemente importunadas pelos colegas e são menos aceitas que crianças com peso normal. Eu não estou dizendo que isso é correto, mas isso produz um certo isolamento, né? Então, o conceito é uma doença crônica multifatorial, na qual a reserva natural de gordura aumenta até o ponto que passa a estar associada a alguns problemas de saúde ou aumento da taxa de mortalidade. É o resultado do balanço energético positivo, ou seja, você está ingerindo mais nutrientes do que você precisa, do que o que você gasta, você vai fazendo reserva, tá? As consequências do excesso de peso predispõem o organismo a uma série de doenças cardiovasculares, ao diabetes, não só ao mellitus, né? A apneia do sono, a osteoartrite, certo? Métodos para medir a gordura corporal. Então, você pode passar por uma pesagem hidrostática, está na imagem, neste slide à esquerda, você pode fazer um teste de dobra cutânea, e você também pode passar por uma tomografia computadorizada, não é comum, é um exame caro, mas você também pode, esse é um método para medir a gordura corporal. Bem, fatores ambientais genéticos. Fatores ambientais que estão ligados com a obesidade, hábitos diários de consumo excessivo de gorduras e açúcares, genético. A condição genética exerce apenas 5% dos casos, e doenças físicas e mentais, por exemplo, doença física algum fator que te limita, você não pode fazer algum tipo de atividade física, às vezes ansioso, compulsivo, faz a ingestão de alimentos um pouco em excesso e não tem condições de gastar essa energia por uma limitação física. Aqui uma pirâmide alimentar com a demonstração de uma ingesta alimentar saudável, e aí também, junto dessa pirâmide, nessa imagem, está aí pessoas praticando atividade física que vem a somar para a diminuição da obesidade no Brasil e no mundo. A terapêutica farmacêutica muitas vezes é utilizada, apesar de não ser adequada, muitas vezes ela é utilizada. No Brasil, na realidade, ela é amplamente utilizada. Medicamentos como sibutramina, fluoxetina e anfetaminas, que trazem sérios riscos à vida do paciente,
são utilizadas no auxílio da perda de peso. É lógico que precisa se rever todo um contexto da alimentação, a atividade física, mas muitos profissionais utilizam e algumas vezes realmente é necessária a utilização de medicação para auxiliar a perda de peso. Quero avançar com os senhores agora discutindo transtornos alimentares dentro do contexto queria discutir com os senhores a anorexia, tá? Distúrbio alimentar que provoca uma perda de peso acima do que é considerado saudável para a idade e a altura. Isso aí também pode acontecer por uma incansável procura pela beleza, medo intenso de ganhar peso, mesmo abaixo do peso, são utilizados métodos bruscos para a perda de peso. A cultura e as práticas anoréticas e bulêmicas. O que é anorexia? Falta ou perda de apetite. O que é bulimia? Que já vamos pontuar. Se caracteriza por recorrentes e incontroláveis consumo de alimento e depois, o que é que a pessoa faz? Ela provoca o vômito ou o uso de medicação para o emagrecimento. Dados epidemiológicos, acomete cerca de 1 a 2% da população, né? Nós estamos aqui voltando a pontuar só sobre a anorexia, está mais ligada à faixa etária de 13 a 20 anos, e a mortalidade das pessoas que desenvolvem a anorexia está em torno de 5 a 6% por década. A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar resultado da preocupação exagerada com o peso corporal, que pode provocar problemas psiquiátricos graves. A pessoa se olha no espelho e, embora extremamente magra, se vê obesa. Tratamento, como eu disse muitas vezes, é medicamentoso, né? A reintrodução de alimentos deve ser gradativa, caso contrário, provocaria grande sobrecarga cardíaca. Às vezes é necessário a intervenção hospitalar para que essa oferta seja gradual de calorias, né? E seja controlada por nutricionista e profissionais afins, tá? Aqui um demonstrativo sobre algumas alterações que a anorexia pode provocar a nível de organismo. E agora eu quero pontuar de forma final com os senhores sobre a bulimia, tá? Então, a bulimia é um distúrbio alimentar na qual uma pessoa oscila entre a ingestão exagerada de alimentos com um alimento de perda, com um sentimento de perda de controle sobre a alimentação e episódios de vômitos ou abuso de laxantes para impedir o ganho de peso. Então, sintomas: depressão, estresse, sente um medo enorme de engordar ou ficar acima do peso, a pele manchada, amarelada, seca e coberta por pelos finos, desgaste dos músculos e perda de gordura corporal. A bulimia nervosa, em pacientes com bulimia, não é a magreza que chama a atenção. Às vezes são mulheres de corpo escultural que cuidam dele de forma obsessiva, vivem em dieta. Os sintomas: ingestão exagerada de alimentos em curtos períodos de tempo, sem o aumento correspondente do peso corporal. Então você observa que a pessoa faz ingestão de alimento, come bastante e não engorda. Isso aí, muitas vezes a gente brinca, né? Aquela pessoa come um monte e não engorda. Às vezes isso acontece e é normal, né? A pessoa tem um metabolismo mais rapidinho mesmo, mais intenso. Mas às vezes a pessoa passa por essa patologia da bulimia, tá? Então, a etiologia fatores genéticos, psicológicos, traumáticos, familiares, sociais e culturais, o culto ao corpo magro, o desprezo de pessoas acima do peso pregado pela indústria da beleza e da moda, maneiras bruscas de perder peso rapidamente, a busca por perder peso de forma rápida, né? Aí uma imagem para os senhores verem, pessoas com bulimia, né? A pessoa também induzindo a emese, induzindo ao vômito, né? Complicações: pode acontecer desnutrição, hipotensão, anemia, redução de massa muscular, intolerância ao frio, amenorreia, osteoporose e lipotimia, tá? Aqui, mais uma vez, uma imagem só para os senhores observarem, uma mocinha com o corpo normal, a princípio até de normal para magra, né? E observando que ela está com um pouquinho a mais de peso. Não estou dizendo que uma imagem seja melhor do que a outra, só estou mostrando para os senhores acompanharem comigo o desfecho, o desdobramento dessa patologia, né? O tratamento deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, formada por diversos profissionais, que assim seja necessário, né? Para que o paciente venha a melhorar. Muitas vezes é necessário internamento, condições psíquicas ou físicas graves, doença prolongada há vários anos, tratamento ambulatorial mal sucedido. Às vezes eu preciso produzir o internamento. O uso de antidepressivos, antipsicóticos e estabilizadores do humor deve ser considerado na fase de manutenção, quando os efeitos psicológicos recorrentes da desnutrição não estão mais presentes. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.